Prezados irmãos em doutrina espírita, companheiros que nos acompanham pela TV web da Federação Espírita do Estado de Goiás e através do nosso canal também no YouTube, a crise segundo Albert Einstein. Não podemos querer que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a maior bênção que pode acontecer às pessoas e aos países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, assim como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem os inventos, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise se supera a si mesmo sem ter sido superado. Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais os problemas que as soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. O inconveniente das pessoas e dos países é a dificuldade para encontrar as saídas e as soluções. Sem crises não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crises não há méritos. Eu poderia lembrar aos companheiros e com os companheiros que Einstein trouxe uma frase que diz que a religião sem a ciência ela é cega e a ciência sem a religião é paralítica. Nesses tempos em que atravessamos a crise da pandemia, a ciência vem dar a solução dos critérios necessários segundo a Organização Mundial de Saúde para uma profilaxia, evitarmos o contágio, até que as retortas, os observatórios científicos, os lugares, as proventas possam descobrir a vacina, uma medicação suficiente. Mas é preciso lembrar que a religião é que nos conduz aos aspectos da divindade e da compreensão das coisas, que a ciência não pode compreender. Porque nós temos um absoluto que é o Criador, incriado, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, que não pode ser apreendido pelo relativo que somos nós. O absoluto, o continente não pode ser compreendido pelo conteúdo, que é uma fração dele. Então é necessário casar a religião com a ciência. Fé inabalável, somente aquela que pode encarar a razão, face a face em todas as épocas da humanidade. A razão científica, o fideísmo religioso deverá compactuar-se com o fideísmo científico da razão para que encontremos uma solução. E quando Einstein nos fala que na crise não podemos querer que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo, é queremos acreditar que Deus pode resolver todos os problemas, como se Deus pudesse descer dos céus e se incorporar fisicamente, mecanicamente, para tomar atitudes que dependem do homem descobrir com o seu livre-arbítrio, dentro da lei de sobrevivência, essas duas leis tão importantes que marcam a civilização na sua existência sobre o planeta Terra. Seria realmente desmerecer um critério mínimo de adoção desta fé raciocinada. Jesus nos traz uma parábola muito importante acerca daquele homem que descia de Jerusalém para Jericó e fora tomada por salteadores que, após terem no roubado, o espancaram e o deixaram à margem do caminho, mas por ali passava um samaritano que pegou a criatura, colocou na montaria, entregou ao estalajadeiro, ficou de lhe pagar as despesas com o tratamento. Deus, segundo Santo Agostinho, age por causas secundárias.
Ele precisa do ser humano que tem braço mecânico, atuação objetiva na encarnação planetária, para fazer a sua vontade aqui. E Deus, portanto, não está soldo de nenhum tipo de gratificação humana, ou nem para satisfazer pontes teológicas, credos humanos, em que Deus possa resolver os nossos problemas físicos. Ele nos dá o desafio, porque o planeta é de expiação e provas, para que nós encontremos a solução. Cada desafio é uma pedagogia da providência, porque eu aprendo a resolver o meu problema. Na crise é que se cresce. A humanidade encontrará uma saída. Está procurando os mecanismos. O mundo descobriu que todo mundo pode ser, ao mesmo tempo, contagiado pelo mesmo vírus, numa velocidade que não existia nos vírus que vieram anteriores de outras pandemias que assolaram a humanidade. Esta crise, portanto, vai nos trazer no panorama. E ainda com Einstein, nesse panorama, nós descobriremos que o conflito que se gera com esse terror, com este medo de morrer, a necessidade de compreender e de ceder, dos países se tornarem cooperativos e não competitivos, é uma decorrência da crise que vai trazer resultados de ordem moral positivos, porque nós perceberemos que nunca mais seremos o mesmo depois dela. É depois de uma crise como esta que descobrimos que o Homo virtualis da era digital, de fato, foi promovido do Homo sapiens sapiens para o homem da era da comunicação invisível pelas ondas Hertz. Que nós acreditamos naquilo que não vemos. E esta era digital está mostrando a sua capacidade, por exemplo, no teletrabalho. Descobriu-se definitivamente que é possível desempenhar muitas atividades sem termos que nos deslocar. Perdemos grande tempo. As empresas descobriram que poderão produzir a um custo menor do que terem que abrir as suas estantes em lojas, em custos, em shoppings. Aliás, isso já se sabia através de mercados digitais. Descobriu-se que a necessidade desta crise nos propiciou compreender que muito trabalho o ser humano poderá desempenhar, muita forma de aquisição econômica poderá se dar através de comunicação digital, poupando trabalho e esforço físico, sem que isso se torne uma automação no sentido estrito das coisas. A crise poderá nos trazer também a grande descoberta deste Deus no campo da fé, para reconciliarmos, como dizia Einstein, encontrando a religião com a ciência e a ciência cedendo à religião naquilo que a ciência não pode incursionar com as sondas das suas observações. Porque o que a ciência acredita hoje, amanhã não será o mesmo, como tantas coisas que ela acreditava no século passado, já não são as mesmas crenças no hoje. Só Deus, que criou o sistema gravitacional e que por um princípio indutivo-dedutivo nos leva a acreditar nele, portanto um princípio científico de conclusão de que se existe a criatura tem que existir o Criador, como se existe este aparelho que alguém fez, foi o homem, tem que existir alguém que fez o grande aparelho do sistema gravitacional do universo, com toda a lógica matemática que os físicos, os astrofísicos ficam por entender a tamanha perfeição, este alguém que é o motor imóvel, o Deus, o nome que se queira dar. Para nós, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. A crise é a maior bênção que pode acontecer às pessoas e aos países, porque a crise traz progressos. Provavelmente nós interrompemos um processo de terceira guerra
Terceira Guerra Mundial, com a crise desta pandemia. A criatividade nasce da angústia, assim como o dia nasce da noite escura. Haverá sempre um dia que vai amanhecer após a noite escura. E como nos lembra Emmanuel num texto lindíssimo na obra Renúncia, aquele diálogo que Alcione, prestes a desencarnar no calabouço medieval, acometida pela tísica, ela conversa com a mãezinha que lhe aparece vindo do plano espiritual e diz a ela: Alcione, depois de toda a escuridão, haverá a claridade de um novo dia. Depois de todo o calvário doloroso, gloriosa será a ressurreição. Depois de toda crise, haverá a superação, porque a crise é apenas uma abertura de selo de um dos cavaleiros do Apocalipse, temos sempre lembrado disso, cujo selo vai se fechar, estancar, e tudo vai voltar à normalidade. Esta é a escatologia do juízo final, que não será um juízo catatônico, de completude, de terminar tudo aqui, quando tudo aqui está em plena gestação e a caminho de uma evolução multimilenar. É na crise que nascem os inventos, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise se supera a si mesmo sem ter sido superado. Quem atribui à crise seus fracassos e penúria violenta seu próprio talento a respeito e respeita mais os problemas que as soluções. O talento da descoberta, o talento da solução dos problemas. Nós estamos cheios de conflitos existenciais. Este é mais um conflito de sobrevivência. Mas o cancioneiro popular diz que sentimento ilhado, morto e amordaçado volta a incomodar. Na crise eu deverei aprender a como resolver o problema para que ele não volte, porque sempre voltará a crise da pandemia. Aparecerá uma nova gripe, um novo corona, e nós deveremos ser aprendidos com esta, para que a próxima não venha nos incomodar tanto. Sobretudo, vencermos na pandemia a crise do medo da morte. Porque a doutrina espírita matou a morte. Não há o que temer. Jesus volta tantas vezes do país da morte para nos dizer que a vida prossegue além túmulo. Na aparição aos discípulos, a caminho de Emaús, na montanha Galileia, na aparição ao sapateiro de Emaús, Ananias, a quem ele aparece e pede para curar a cegueira do apóstolo Paulo. Ao próprio apóstolo Paulo, a quem ele aparecera antes no deserto e o cegara para que ele caísse do cavalo na grande crise da sua existência, que era a tremenda crise dele, Saulo de Tarso, se converter, deixando a sua cadeira, a sua futura cadeira no Sinédrio, para calçar uma sandália e carregar o pó da estrada a caminho de Listra, de Icônio, de Tessalônica, das cidades à margem do Mediterrâneo, fazer o grande périplo dos seus 30 anos aproximados até os 70 anos de idade, quando dá o último testemunho nas águas salvianas do Burgo de Roma, onde é decapitado. Este homem que deixou na crise da sua transformação os encantos da noiva que perdera, ela que conhecera Jesus. Ele que a perdera porque ainda não conhecia Jesus. E quando conheceu Jesus, ela já não existia mais. Este homem que perdeu a família, que deixou todos os poderes do mundo depois de uma grande crise existencial. Os nossos sentimentos que estavam recalcados em nós, os nossos complexos de culpa, é um tempo que nós tivemos para enfrentar neste deserto por onde passou Paulo no oásis de Dan, o nosso deserto das nossas casas,
e refletirmos por onde estávamos seguindo, quais são as crises diversas que eu poderei estancar além da pandemia, que poderá assolar a minha família, quais são as providências que deverei tomar com esta limpeza dos armários, não só da casa, da organização do jardim, não só da casa, mas da nossa casa mental, dos nossos compromissos. O que esta crise poderá nos trazer? Bezerra de Menezes, na sua lição final, na prece que ele faz a Nossa Senhora antes de desencarnar, ele pede à Mãe de Jesus que dê a ele o consolo dele compreender a lição do seu sofrimento, que não lhe tirasse a dor que foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que aproveitasse toda a lição da dor, porque depois de todo o calvário doloroso, voltamos nós. Gloriosa será a nossa ressurreição. Depois de toda crise, nós ressuscitaremos em pessoa viva ainda no corpo físico. Assim como depois de toda crise que nos leve à morte, não temamos a morte, porque haverá a ressurreição e Jesus nos deu prova e de uma ressurreição num corpo espiritual, como nos lembrava o apóstolo Paulo. Mas por enquanto que Deus nos dê moratória, para aproveitarmos ainda mais da oportunidade que a providência nos deu e sermos úteis no lugar em que fomos plantados. Sairmos melhores, para sermos amanhã melhor do que hoje. Como hoje, nesta crise, deveremos já nos tornar melhores do que ontem. Que Jesus nos abençoe.